Nesta terça-feira, Milton Mourão falou sobre a possibilidade de ter que passar a faixa presidencial a Lula no dia da posse. Acompanhe Carolina Belim. O vice-presidente da República, Milton Mourão, afirmou que tem quase certeza que Bolsonaro vai passar a faixa para Lula no dia 1º de janeiro. Mas Mourão não descartou que o presidente possa determinar que ele faça a entrega para o petista. Ao ser questionado sobre o assunto na saída do Planalto, o vice-presidente disse que, apesar dessa possibilidade, não acredita que isso vá acontecer. Não, acho que não. Vocês estão especulando essa história aí há horas, e o cara publica, não sei o que, nada. Mas Bolsonaro já disse várias vezes que não pretende passar a faixa, por isso a pergunta da colega eu reforço. Gente, hoje que dia é? Hein? Diz aí pra mim. Pois é, faltam 2 meses ainda. O vice-presidente disse que não foi convidado para o primeiro pronunciamento de Bolsonaro após a eleição, mas classificou o discurso como excelente. Mourão afirmou que a declaração foi semelhante ao que havia sido combinado no dia anterior e que, apesar de não falar explicitamente, o presidente reconhece a vitória de Lula ao agradecer os votos que recebeu. O senador eleito pelo Rio Grande do Sul disse ainda que o pronunciamento de Bolsonaro pode ter sido um gesto importante para reduzir as manifestações nas rodovias. Acho que sim, acho que isso vai acontecer. A polícia está também agindo, né? Pediu apoio aí para a Força Nacional, para a Polícia Federal, né? E se por acaso, né, alguns persistirem, necessitar de alguma outra medida, serão tomadas, mas vamos com calma, vai. Bom, Amanda Klein, é grande a expectativa, claro, para esse momento protocolar. Qual a sua opinião? Hamilton Mourão minimiza, diz que acha que Bolsonaro passa assim a faixa para Lula, você concorda? Adriana, eu acho muito difícil imaginar essa cena do Bolsonaro passando a faixa para o Lula, sendo que ele sequer mencionou o nome do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no seu discurso ontem. Demorou quase 48 horas para reconhecer a própria derrota e, mesmo assim, reconheceu em linhas gerais, sempre de uma forma muito insidiosa, não reconhece explicitamente nada, né? Não reconhece o resultado das urnas, diz que vai cumprir, vai seguir as 4 linhas da Constituição, vai cumprir o que manda a Constituição, agradece os votos que tem, fala das manifestações, diz que são legítimas desde que sejam pacíficas e ordeiras, mas não são nem pacíficas, nem ordeiras e nem legítimas, porque pedem algo inconstitucional. Então, nesse diapasão que vivemos, acho muito difícil, porque o Bolsonaro não reconhece a democracia, ele não reconhece o outro como adversário, ele reconhece o outro como inimigo, a ser aniquilado. Acho muito difícil imaginar que o presidente aceite todas as regras do jogo democrático. Acho que ele é obrigado a aceitar porque ele não teve apoio. Pelo contrário, houve um reconhecimento rápido, imediato de toda a comunidade internacional da vitória do Lula. Em meia hora, o Macron, o presidente francês, já estava tuitando, Joe Biden em seguida, e assim seguiram todos os países do mundo. O próprio Arthur Lira, até então aliado de primeira hora de Bolsonaro, foi um dos primeiros a reconhecer a vitória do presidente Lula e a ligar pessoalmente para congratulá-lo pela vitória, e assim seguiu todo o universo político, mesmo aliados do presidente Bolsonaro, apesar de lamentarem, reconheceram a vitória de Lula, mas o próprio presidente demorou a reconhecer, ele precisou ali quase de 2 dias. Eu o vejo muito no modelo que Trump seguiu nos Estados Unidos. Tem muitas dificuldades em admitir essa derrota, em admitir a alternância do poder, alimentar teses infundadas de supostas fraudes nas urnas, alimentar teorias conspiratórias e seguir para a oposição nesse diapasão, sempre dialogando, alimentando, insuflando uma base radicalizada. É claro que o presidente Bolsonaro tem tudo para ser uma figura, uma eminência parda da oposição, pelo visto em Brasília, com casa financiada e paga pelo Partido Liberal de Valdemar da Costa Neto pelos próximos anos. Bom, Roberto Mota, essa discussão sobre a sucessão, a troca da faixa em 1º de janeiro. Essas coisas todas têm que ser vistas, né, de uma forma completa. A prosperidade é o único programa social viável para uma nação. Não existe prosperidade sem liberdade. Não se deve ofender e nem criminalizar manifestantes pacíficos. Não se deve chamar caminhoneiros de arruaceiros ou vagabundos. Eles são trabalhadores que sobrevivem às custas do seu próprio trabalho.
O presidente da República falou de uma maneira muito clara: só não entende quem não quer. Ele pediu respeito ao direito de ir e vir. Todo mundo tem esse direito. Portanto, ninguém deve obstruir rodovias. Mas, da mesma forma, todos têm o direito de expressar a sua indignação e a sua frustração, que são justas e legítimas. Então, eu vou repetir: caminhoneiros não são nem arruaceiros e nem vagabundos. Manifestantes vestidos de verde e amarelo não são golpistas. Eles são cidadãos corajosos exercendo os seus direitos. O que acontece hoje, no dia de hoje, no Brasil, é uma consequência de tudo o que aconteceu no passado recente. É como diz aquele ditado: a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória.